Olá pessoal, tudo bem? Sérgio falando aqui da Tempermac Cursos Online. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus amigos, esse vídeo aqui é um vídeo de alerta, um vídeo de urgência com alerta. Alerta para quem lida com manutenção de lavadoras e também para o usuário também de lavadoras, máquinas de lavar. Por quê? Volta e meia, pessoal, sempre tem notícias de alguma pessoa que sofreu algum acidente, né, com manuseando máquina de lavar roupas. Então, e isso é muito perigoso. Vocês podem ver que saiu aqui uma reportagem no G1, tá? Essa reportagem recente, aqui, 13/10, de uma mulher, né, que ela sofreu um acidente, né? Só que infelizmente ela veio a, bem, eu não posso falar essa palavra aqui porque o algoritmo do YouTube, ele, quando você fala certos tipos de palavras no YouTube, ele não divulga o vídeo, enfim, ele tem lá a sua política de, de palavras-chave e imagens. Então vocês podem ver que o que aconteceu, né, com essa moça após levar um choque de máquina de lavar na zona rural de Sobral, no Ceará, né? Ela foi encontrada com marcas de queimadura nas mãos e nos braços, mas infelizmente aconteceu aí o pior, ok? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, meus amigos. Para você que é técnico aí de manutenção de máquina de lavar, quando você for fazer um atendimento, isso aí você tem que ter como uma regra. Todas as máquinas de lavar que você for verificar, vocês verifiquem se a máquina não está dando choque. Como é que você pode fazer essa verificação? Eu tenho aqui dois aparelhinhos aqui, dois instrumentos, né? Esses dois instrumentos eles detectam fase da tensão elétrica da rede. Esse aqui ele detecta aproximando, né? Quando você aproxima, você não precisa nem muitas das vezes descascar o fio nem nada, basta você aproximar e ele vai começar a acender uma luz e apitar, avisando que tem fase ali de corrente elétrica. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstração aqui, se eu tenho uma tomada aqui para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui talvez não. Se eu tomo essa extensão aqui, provavelmente ela não deve estar ligada. Nossa, aqui não tá, tá desligada aqui. Desligar, vamos ver se eu consigo. Não tá ligada não, gente. Tá desligada aqui essa extensão. Então quando eu aproximo, ele começa a apitar. É um instrumento que vocês acham aí em lojas de ferragens, materiais de construção, pela internet, né? Você aproxima e ele começa a bipar. Ou se você não tiver esse aparelho, vai com esse aqui mesmo, que é a famosa chave de teste, né? Você encosta normalmente a sua mão aqui, o seu dedo aqui na ponta e na chave você coloca lá, no caso da lavadora, você coloca na lataria e tem um neonzinho aqui dentro que vai acender. Em ambos os casos, se você aproximar essa chave e ela apitar e acender a luz aqui tem dentro, ou você colocar isso aqui, você encostar lá você encostar na parte não da tinta da lavadora, porque aquilo ali se torna um isolante. Ou você pegar uma parte lá que seja no metal, ou raspa lá um trechinho, né? Mas normalmente na parte de trás da lavadora tem um parafusinho ali do fio terra. Coloca sempre na parte que não tenha tinta, né? Encosta lá. Se acender aqui, então porque está tendo fuga de corrente para a lataria da máquina de lavar. E se isso estiver ocorrendo, e olha pessoal, muitas das máquinas de lavar que eu vejo tem fuga de corrente. Muitas das vezes essa fuga de corrente ela pode ser originada por um problema do motor elétrico, tá? A bobina do motor elétrico, o motor principal, tem fuga para a carcaça do motor e a óleo da carcaça do motor passa para o gabinete, toda aquela parte metálica ali da transmissão do mecanismo se propaga inclusive até para o gabinete. Outra das vezes é fio desencapado, encostando na parte da lataria, algum componente como uma eletrobomba, válvula de entrada de água, atuador de freio, algum componente escapando, né, corrente para a lataria da lavadora. Então, se você que faz a manutenção, faça a verificação se não existe essa fuga de corrente. Se existindo, você vai lá, chega com essa chave de teste, encosta lá na lavadora.
Se tiver, avise ao cliente. Avise ao cliente, ó, se a sua máquina está tendo fuga de corrente elétrica, tente você resolver esse problema e pelo menos certifique-se que a máquina está devidamente aterrada, com fio terra. Se não tiver aterrada, fale para o cliente que você pode fazer. Você compra aquela barra de cobre ali perto da lavadora, enterra aquela barra de cobre ali no chão, coloca uma abraçadeira, um fio e faça o aterramento. Não faça aterramento do fio terra com o negativo da tomada. Não faça isso, é um erro, né? Não faça isso. Convence o cliente de fazer esse tipo de serviço. Avise para ele do problema, do risco que ocorre de utilizar a lavadora dessa forma. E se você fizer um reparo na lavadora, beleza, a lavadora estava com defeito. Depois que eu fiz o reparo, eu descobri que ela está com fuga de corrente. Se o cliente não quiser resolver esse defeito, não quiser fazer um aterramento, não quiser resolver esse defeito, faça ele assinar um termo, né, se comprometendo de que ele está ciente do que está acontecendo com a lavadora dele. Porque caso aconteça alguma coisa, você será responsabilizado porque você fez a manutenção. E sabe como é que é? Depois que acontece alguma coisa, está arriscado o cliente dizer, não fui comunicado, não sei de nada, então você precisa se proteger desta forma, ok? Fez a manutenção, depois do conserto, você descobriu lá, você trocou uma válvula de entrada de água, trocou uma correia, ou seja, um reparo que você fez e está tendo fuga de corrente, fala para o cliente, olha, eu preciso fazer um aterramento, é necessário que faça um aterramento aqui na lavadora. Se for um problema do motor elétrico, providencia o conserto, mas tem que fazer o aterramento, porque qualquer coisa, qualquer fuga que tiver no gabinete vai para o aterramento, protegendo o cliente. E se ele topar, beleza, faça isso, você vai ter segurança aí no seu trabalho. Caso ele não autorize, escreva lá de própria mão um termo avisando que o cliente está ciente que a lavadora dele está tendo fuga de corrente e ele não quer efetuar o conserto. Então, essa responsabilidade passa para o cliente e não fica nas suas mãos. Beleza? E para você aí que é dono de máquina de lavar, não é técnico, se você perceber que a sua máquina está dando pequenos choques, né, elétricos, chame imediatamente um técnico de lavadora ou um eletricista e peça que ele, no caso do eletricista, faça o devido aterramento da máquina de lavar, né, através de um bastão de cobre, e para que isso não ocorra. Porque, gente, crianças, pessoas de idade, vocês podem ver que essa moça aqui tão nova, e olha o que aconteceu. Então, se você que é usuário de máquina de lavar, proteja-se e proteja a sua família. Chame um profissional competente para fazer aí o serviço de aterramento. Pessoal, isso não é brincadeira, isso não é a primeira vez que acontece. Eu fico sempre monitorando notícias na internet e volta e meia acontece uma fatalidade, né? Porque as pessoas, os donos, os usuários de máquina de lavar não têm muitas das vezes conhecimento disso, e quando você que é técnico de manutenção de máquina, você tem aí a responsabilidade de avisar o cliente do que está acontecendo, ok? Então tente fazer o reparo, convence a ele. É muito simples, como eu disse, vocês com uma pequena chave de teste é capaz de descobrir se está tendo ali fuga de corrente. Então faça um bom exame na lavadora para que não aconteça nenhum problema com você e com o cliente, ok? Deixe seus comentários abaixo do que vocês acharam desse vídeo, se vocês fazem esse tipo de verificação ou não, né? E se vocês estão dispostos daqui para frente a fazer essa verificação. E outra coisa também, pessoal, não é só para a máquina de lavar, para geladeira também. Você aí que é técnico de refrigeração tem essa responsabilidade também, porque isso não acontece só com máquina de lavar também não, tá? Houve casos, né? Existem casos também, como aconteceu nessa reportagem, com geladeira. Então a geladeira também tem que estar aterrada. É claro que a máquina de lavar, o risco é maior porque você está mexendo com água ali, mas a geladeira também. Então fiquem aí alerta para os eletrodomésticos serem devidamente aterrados. Ok, pessoal? Muito obrigado. Se puder deixar um like para ajudar o canal, eu agradeço. Fiquem atentos para o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.